Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo de número 8. O tema central deste capítulo nós consideramos: a verdade nos liberta da escravidão dos pecados. Jesus foi ao Monte das Oliveiras e de madrugada ele volta novamente para o templo. E todo o povo ia com ele assentando-se, ele ensinava. Mas os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher adúltera, ela foi pega em adultério. E na lei, na Torá, dizia que o adultério era pena por apedrejamento. Mas também nós sabemos que a pena tanto era para o homem como para a mulher. E levaram apenas a mulher. E eles querem saber o que Jesus tem a dizer sobre isso. E insistiram na pergunta com relação a Jesus, tentando uma resposta de Jesus. E Jesus estava de cabisbaixo, escrevendo no chão. Ninguém sabe ao certo o que Jesus estava escrevendo ali no chão, com os próprios dedos, né? E Jesus levanta a sua cabeça e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos já pecadores. Até uma criança nasce pecadora, com o pecado herdado. Sabemos que o pecado da criança só leva à perdição depois que ela tem a consciência, é verdade. Enquanto não tiver consciência, ela será como um anjo. Mas, com essa resposta de Jesus, aqueles que estavam acusando aquela mulher começam a se retirar. E quando Jesus olha, né, todos aqueles acusadores tinham ido embora. E quando Jesus olha, diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ele diz: ninguém te condenou, porque ninguém atirou nenhuma pedra naquela mulher. Jesus respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: então, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. O importante aqui é que os pecados são perdoados, mas temos que ter o cuidado de não viver mais na prática do pecado. Nós sabemos que uma pessoa convertida, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, o pecado dela não é um pecado deliberado, ele é acidental. O pecado deliberado, aquele que não é convertido, ele não se importa com o que ele está fazendo. A vida do ímpio é uma vida no pecado deliberado. Mas Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo porque quando nós andamos na luz, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o caminho certo, porque tudo está claro. Quando você anda sem a luz, você anda em trevas, na escuridão. Você não sabe para onde vai, você pode estar perdido, você está perdido. Essa é a ideia. E eles muitas vezes pedem um testemunho de Jesus, que Jesus era o Messias. E Jesus disse: se não me conheceis a mim, nem conhece nem a meu Pai. Se conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai. E Jesus está dizendo que a lei dizia que para um testemunho ser verdadeiro, tem que ter
duas testemunhas. Jesus está dizendo que tem duas testemunhas. Ele, o próprio Jesus e o Pai. Que o Pai dá testemunho do Filho. E Jesus vai agora defender a submissão e a autoridade. E ele prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Jesus está dizendo que eu vim do céu, desci e vou subir aos céus. Vós sois deste mundo, mas eu deste mundo não sou. E Jesus, ele em muitas situações diz: eu sou. Eu já existia antes de tudo ser criado. Jesus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Quando lá em Gênesis diz que haja tudo. A palavra de Deus é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Mas o mais importante é que esse tema central deste capítulo é que lá no Egito comemorou-se a libertação da escravidão. Jesus veio para a libertação da escravidão dos pecados. Então, quando ele diz: conheceis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da escravidão dos pecados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, Jesus é o caminho. Só existe um caminho para chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Quando colocamos a fé em Jesus, nós vamos ter a salvação e a vida eterna. Ele continua dizendo: todo que comete pecado é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado precisa ser liberto. E essa liberdade só se dá através de Jesus. Ele continua: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eles vão replicando. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o vosso Pai, porque eles falam que o pai deles é Abraão. E Jesus vai dizer: certamente me haverei de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas foi o Pai que enviou, foi o Pai que enviou Jesus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não dá ouvido, porque não sois de Deus. Vocês não são de Deus, porque não dão ouvido às minhas palavras, que eu vim do alto. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Conhecido eu, porém, o conheço. E se eu disser que não conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Jesus está dizendo que conhece o Pai. E se ele disser que não conhece, ele é mentiroso, como vocês são mentirosos. Porque vocês não conhecem o Pai. Quando você diz que Abraão é vosso pai, que Moisés que mandou o maná, mas quem mandou o maná foi o próprio Deus. Vocês não conhecem o Deus. E ele vai dizer novamente: em verdade, eu vos digo, concluindo esse capítulo, Abraão, antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu participei ativamente da criação do mundo. Então pegaram em pedras para atirarem Jesus e ele ocultou o céu do templo, porque não era chegada a sua hora. Então esse capítulo nos diz uma coisa muito clara. Conheceis a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. E quem segue Jesus, quem caminha com Jesus,
Quem aceita, quem crê em Jesus, ele terá a vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.